Há muito tempo atrás eu li um livro e agora eu não sei dizer para vocês se era um livro falando de alguma coisa da mente ou falando de alguma coisa de percepções humanas, ou até mesmo poderia ser alguém ali de algum advogado contando seus casos criminais. Porém era um livro que começava com um conto, quase um conto. Para mim aquilo entrou como um conto, porque só é dito que a história não é real no final dele. E resumidamente seria o conto então de um casal, um jovem casal que sai com a sua bebê para tirar férias em um camping, quando de repente eles percebem que o bebê não está no local. Era uma noite fria e é contado exatamente dessa forma. Vestígios de um líquido vermelho estão espalhados pela barraca e a bebê sumiu. Então eles começam a gritar que um dingo pegou a filha deles. E depois de algum tempo, essa mulher, eles colocam, que é provado que essa mulher, então, ela na verdade não perdeu a filha para um dingo, mas sim, ela teria tirado a vida da filha dela e culpado um animal. Depois disso, eles colocam que na verdade existia uma história, existe um grande estudo na Austrália falando de um dos maiores erros judiciais que existe na história da Austrália, que é então essa história, mas eles não continuam falando sobre ela. E na HBO, então, eu encontro um documentário que fala da família Chamberlain, mais precisamente da Lindy Chamberlain, que teria sido essa mulher que teria perdido a sua filha para um dingo. Então fica aqui comigo que hoje a série que eu vou trazer para vocês é a série da HBO Lindy Chamberlain, que tem uma história incrivelmente boa. E além de uma história que é emocionante por si só em sua essência, vocês também vão conhecer, eu acho que uma das mulheres mais fortes assim que eu já vi em questão a se defender na década de 80. Também aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Annie e Jack, vinheta. Nós vamos falar sobre um casal chamado Michael, Tinha o Michael Chamberlain e também a Lindy Chamberlain. Era um casal muito jovem e eles também eram adventistas do sétimo dia. E isso, gente, em 1980, tá? Bem antes disso, eles já eram adventistas do sétimo dia. E sendo eles, então, adventistas do sétimo dia, eles sofriam muito, tá? Na Austrália. Na Austrália, muitas pessoas achavam que adventistas do sétimo dia eram diferentes até mesmo de outras pessoas que também eram evangélicas ou tinham aí outras religiões. E eles tinham muitas coisas, eles pensavam muitas coisas, que eles eram pessoas esquisitas, que viviam punindo as pessoas e dizendo para as pessoas não tomar chá, não tomar café, e que não comiam carne, e entre outras coisas absurdas, até mesmo que depois, vamos falar depois que na verdade o que aconteceu foi um ritual que também era uma religião, era uma igreja, era um templo onde tudo era secreto, que na verdade não era nada disso. Depois de terem então dois filhos, eles tinham dois filhos que era o Aidan e também tinha o Reagan. Eram dois menininhos com uma diferença mais ou menos aí de 1 ano cada menininho, e todos eram pequenos ali. Acho que provavelmente ali o mais velho, não é dito a idade deles no documentário, mas o mais velho deveria ter ali os seus 5 anos, quando o pequenininho tinha uns 2 anos. E aí, em 1980, que vem então a terceira filha do casal. A terceira filha do casal se chamava Azara, tá? Que significa protegida por Deus, tá? Então, isso também foi um nome pensado ali pelo casal para poder colocar na garotinha. E era a primeira menina, da família. Então, eles ficaram muito felizes, principalmente porque eles só tinham meninos. Então, a família estava quase completa, porque, na verdade, eles sempre tiveram o sonho de ter 4 filhos. Eles moravam na cidade de Mount Isa. Em 12 de agosto de 1981, eles decidem tirar férias. Então, eles pegam as crianças e vão fazer como se fosse um camping num lugar chamado Uluru, conhecido ali como Ayers Rock. E nesse lugar as pessoas sempre faziam isso, camping, Tinha muito camping, então muitas pessoas iam para aquele lugar para justamente fazer o que o casal Chamberlain estava fazendo, levar os seus filhos para acampar, comer churrasco, tirar fotografia. Lá era como se fosse um deserto, então era um lugar muito bonito. E também tinham os Dingles. Dingles mais parecem cachorros, talvez cachorros mais selvagens. Eu não sei se eles são muito violentos, se eles atacam pessoas assim com facilidade, mas pelo que eu pude ver no documentário que eles vão mostrando de algumas gravações de amigos, não é o que parece.
Mas o que estava acontecendo nessa localidade, em Uluru, naquele momento? Uma grande seca tinha chegado no lugar e acabado com a comida dos dingos. Então os dingos estavam atacando as pessoas que estavam no camping e isso estava se tornando um problema. As autoridades já tinham pedido, inclusive, munição para poder acabar com os dingos, porque os dingos estavam ferindo pessoas. A família Chamberlain não sabia, mas uma garotinha tinha sido atacada e só não tinha perdido a vida porque os pais tinham conseguido encontrá-la e ela já era grandinha, assim, já por volta dos seus 8 anos. E os pais conseguiram encontrar ela antes que os dingos acabassem ali se juntando e machucando ela. Só que os Chamberlains não sabiam disso, assim como várias outras pessoas, porque o local, eles chamam de região norte, eles não queriam que essa história vazasse para não acabar com o turismo. Então isso é uma coisa muito importante, porque diversas pessoas sabiam que os dingos estavam atacando naquele lugar, estavam atacando as pessoas. E o pior de tudo é que quando as pessoas iam para o camping, elas levam comida, também levavam carne, porque faziam churrasco. E isso também fazia com que os dingos se aproximassem, porque sempre acabava algum turista alimentando aí os dingos e fazendo com que eles chegassem mais próximos. O casal Chamberlain está nesse lugar, fazendo camping, montaram a sua barraca, estavam com seus 2 filhos pequenos, mais a bebezinha, a Zara, que tinha 9 semanas naquela época, e fazem ali tudo o que costumam fazer. Então, o marido dela, o Michael, ele sai para tirar algumas fotografias, conversar com algumas pessoas que ele vai encontrando lá, algumas pessoas que eles já costumavam encontrar, porque pelo que eles contam ali, já não era a primeira vez que eles iam até o lugar. E nessa hora a Lindy, ela percebe que tinha um dingo olhando para ela, mas ele olhava para ela de uma forma diferente, assim, e focava muito no bebê. Ela estava segurando, né, a Zara e parece que esse dingo olhava o bebê de uma forma estranha. E ela achou aquilo esquisito. Mas até então não tinha nenhum dingo atacando ninguém, nem perto de ninguém, nenhum aviso também sobre, né, ataques de dingo. Então o que ela faz? Ela está com os filhos, né, e obviamente o marido dela, né, foi ali tirar as fotografias dele. Ela pega a neném, coloca num cesto dentro da barraca e fecha a barraca. O que acontece nesse meio tempo é que parece que o filho dela, que depois ela só vai saber disso muito depois, ele teria entrado na barraca e ele não fechou o zíper da barraca. Isso teria mudado o que aconteceu? Não teria mudado o que aconteceu, porque ele teria rasgado por alguma lateral e teria entrado da mesma forma. Mas isso fez com que o garotinho de apenas 5 anos se sentisse extremamente culpado. Nessa hora, é ouvido como se fosse um barulho, assim. Algumas pessoas ouviram como se fosse um cachorro fazendo, né, um rosnado, e depois um choro, né, um choro muito alto de bebê. E as pessoas que estavam ao redor acharam esquisito, tinha mais pessoas ali acampadas, mas nisso, né, a Lindy escuta e diz: é choro de bebê. E o Michael diz: corre na barraca porque isso é choro de neném. E ela já vai correndo porque a Zara estava lá dentro. A distância não era tão longa, mas assim que ela chega, ela percebe que a neném não está na barraca. E aí fica ali aquela cena icônica, que é uma cena que marca as pessoas até hoje. Isso acabou indo para vários programas de TV como os Simpsons e outros ali que também falam ali de algumas questões, né, do dia a dia, que seria a frase que ela soltou, que foi: o dingo pegou o meu bebê, me dei uma lanterna, o dingo levou o meu bebê. Nessa hora o Reagan, que era o filho dela ali mais velho, diz: mamãe, a minha bebê está na barriga do dingo. A Lindy tinha certeza, mas assim, certeza que o dingo tinha levado o bebê, existia sangue na barraca, vestígios de que a bebê foi machucada ali naquele local e depois levada. Então a Lindy acreditava que na verdade não apenas machucou a Zara, mas também o dingo levou a Zara, talvez para um bando ali, para eles acabarem então, né, se alimentando da bebê. E nessa hora é chamado ali as autoridades, começa todo mundo a querer procurar, só que não adianta, eles chegam e falam para Lindy e também para o Michael tirar as crianças, não deixam eles participar das buscas, porque disseram que quando encontrassem a bebê, não queriam ter que entrar no meio de buscas de novo para procurar os 2 que estariam desaparecidos. Só que as histórias que foram surgindo depois foram outras. Foi de que
A mãe da Azara foi para dentro de um carro, não quis participar de nada, depois sentou numa barraca, não quis participar de nada, quando na verdade foram as autoridades que disseram: não quero você metida nisso, não quero vocês aí metidos, a gente está procurando, vamos saber aí o que aconteceu com a menininha. Uma moça que estava no camping teria dito para Lindy que fosse para um hotel que tinha na região, né, em Ululu. Só que essa moça, ela chega a entrar no carro onde a Lindy estava sentada também, no banco do motorista. Ela senta no banco do carona para conversar, né, com a Lindy. E ela acaba vendo uma bolsa que tinha uma câmera, era uma bolsa de câmera que tinha dentro do carro. Isso também foi reportado para a polícia quando eles tomaram o depoimento, mas não desse inquérito que está sendo feito agora, não dessa busca que está sendo feita agora. Durante ali as investigações, eles chegaram a falar com aborígenes rastreadores ali que tentaram ajudar e disseram que sim, o Dingo tinha pegado a bebê, que tinha um grupo mesmo de Dingo que estava pegando filhotes de ovelhas, tá? E estavam levando embora para comer devido a essa seca que estava acontecendo no lugar e os Dingos estavam com fome. Então, ele começou a contar isso, né? O aborígene começou a contar isso ali para a polícia e disse: olha, aqui estão as marcas. Foi aqui que ele colocou a menininha, né? A bebê, enquanto ele estava cansado. Todas as marcas, né? Eles sabem muito, eles conhecem o comportamento desses animais. Então, ele vai mostrando até mesmo onde foi colocado o corpinho, né? Da Azara, enquanto eles estavam se juntando, ou até mesmo carregando ela, porque ele poderia ter ficado cansado, segundo o aborígene, e levado embora, né, depois que ele descansou. Tanto a Lindy quanto o Michael, depois eles são obrigados a ir embora, tá? Então eles são orientados a voltarem para casa, a guardar as investigações, até que em agosto, dia 24 de agosto, então 12 dias depois do que aconteceu, eles encontram algumas roupinhas da Azara, ali no meio daquilo que parecia um deserto. Eles encontram as roupinhas e também uma fralda. Tinha um macacão, uma blusinha e uma fralda, porém, na descrição, tá, que a Lindy tinha dado da Azara, ela disse que a Azara estava com um casaquinho de lã e eles não encontravam aquele casaquinho de lã. Então encontram tudo aquilo, tinha vestígios, né, tanto ali do sangue como também alguns rasgos, né, no macacão da Azara que teria sido feito com os dentes, então, desse Dingo, que é esse cachorro selvagem. O que acontece é que teve muita atrapalhada na hora de recolher essas provas. O fotógrafo da investigação estava com ali a sua máquina quebrada e aí eles contratam um outro fotógrafo para tirar as fotos. Eles começam a mexer, né, nas coisas ali, nas roupinhas da neném, sem nenhuma luva, sem nada. Gente, foi uma grande atrapalhada. E detalhe, tá? Quando eles encontram essas roupinhas, a Lindy e também o Michael estavam em casa. Então eles sabem, né, que encontraram as roupas pela televisão. Então assim, não tinha mais nada, tá, que eles pudessem fazer ali. E a dor foi muito forte, né? Porque afinal de contas eles já imaginaram o que poderia ter acontecido com a filha deles. Dennis Barrett, ele diz o seguinte, tá? Em 20 de outubro, que aquilo ali tudo tá encerrado, que na verdade a Azara foi levada, né, pelo Dingo e que não tinha nada que pudesse ser feito. E faz altas críticas, muitas críticas às investigações da Polícia do Norte. Começa a dizer que a investigação foi mal feita, muita coisa ali foi mal feita. Começa a dizer que eles não agiram da forma correta na hora de procurar, entre aquelas rusgas, né, que acontecem. E aquilo foi levado de um modo onde, tudo bem, né, tanto, né, o casal como as pessoas ali estavam tristes, estavam mais sensíveis, mas o casal escutou aquilo e não tinha entendido muito bem. Depois, eles começaram a entender, porque chegaram para eles e falaram assim: esse legista nunca deveria ter falado isso, porque ele acabou ofendendo os policiais do norte. E o norte, ele estava tentando se estabelecer naquele lugar como um lugar ali, vamos colocar, autônomo, né, na Austrália. Eles queriam mostrar que lá tinha turismo, tinha de tudo, tinha boas polícias, né? Eles estavam tentando ali se colocar como um lugar, né, bem estruturado. E aquela declaração do perito dizendo que as investigações foram mal feitas acabou aborrecendo os policiais
e isso fez com que tanto a Lindy quanto o Michael pagassem o pato. Dada essa declaração, eles estão em casa, tá tudo bem, as pessoas começam a tirar sarro, tá? Começam a gritar na rua, porque parece que essa frase ficou famosa: o Dingo levou o meu bebê. E aí eles começam a replicar aquilo de várias formas. Aborrecidos, né, com o que foi feito, que foi falado, né, pelo legista, eles fazem o quê? Abrem um novo inquérito, né, sobre então o falecimento da Azara. Só que eles colocam isso como homicídio, não tem outra linha de raciocínio. Teria vindo um conselheiro da coroa, tá, que teria procurado um especialista em dingos lá no País de Gales e disse o seguinte: bom, vamos investigar como homicídio porque já foi provado que um dingo não conseguiria levar uma criança, levar um bebezinho embora e comê-lo e tudo mais. Então ele disse que não tinha como e aquilo que aconteceu foi um assassinato. E ele começa a tomar o depoimento de todas as pessoas que estavam no camping e todas as pessoas diziam: não, nós estávamos próximos, se acontecesse algo assim teríamos visto. E ele foi pegando o depoimento de todo mundo. Só que as pessoas começaram a enxergar aquilo de um jeito ligado à religião deles. Que as pessoas que eram adventistas do sétimo dia tinham uma sociedade secreta. Outros diziam que ela teria vendido a criança, tá? Teria vendido a menina. Outros disseram que ela tirou a vida da menina porque a menina tinha problemas e era uma criança muito feia, sendo que a menina era uma menina linda, mas eles começaram a dizer isso. Não tinha foto da Azara ainda. E eles começaram também a dizer que ela tinha dado a menina para uma aborígene e depois, né, teria sido um ritual ali, onde ela teria dado a criança para a aborígene e depois espalhado sangue de coelho pelo local para poder disfarçar. Para o investigador, ele toma o depoimento de todo mundo e vem uma moça, que foi a moça que sugeriu que o casal fosse para um hotel. E essa moça relata: olha, eu estive no carro, né? O carro foi revistado, o carro do casal foi revistado a primeira vez no camping. E depois ela diz: olha, eu cheguei a estar no carro junto com a Lindy e ela começou a descrever o que tinha no carro. Pediram para ela descrever. E ela disse que viu, né? Tinha no pé dela. Ela falou: olha, no meu pé tinha uma bolsa de câmera, que não era muito grande, era uma bolsa bem pequena. E aí passou a ser então a seguinte versão para a investigação. A Lindy teria tirado a vida da bebê, tá? E colocado o corpo da bebê dentro dessa mala que era para carregar ali câmera, e em 10 minutos ela teria feito isso, tá? Ela teria passado ali a faca na garganta da bebê, depois colocado dentro daquela mala e depois da mala ela teria descartado lá no meio do deserto. Essa era a versão da polícia, a versão do inquérito, da investigação. Isso em 10 minutos. E o marido dela teria sido cúmplice. Outras pessoas começaram a levantar a hipótese de que de repente o filho mais velho dela poderia ter tirado a vida da neném e ela teria acobertado junto com o marido. Então, todas as possibilidades levavam para um homicídio de alguma forma grotesco, de um jeito ou de outro. Todas as testemunhas, que eram ali testemunhas oculares, pessoas que falaram com o casal e que viram algumas cenas, passaram a não ter muito valor, porque afinal de contas, quando eles iam falar algo sobre Dingo, o conselheiro da coroa dizia: por favor, não me fale de Dingo, não venha com essa história de que o Dingo pegou o bebê. Então eles não podiam contar essa história. É quase como se fosse uma fantasia da cabeça deles, e não era. Só que essas testemunhas foram todas jogadas contra, né, a Lindy e o Michael sem querer. Do dia para a noite, eles estavam vivendo a vida deles, já com muita dor, tinham perdido a filha e simplesmente foram colocados ali, receberam uma notificação de que eles estavam sendo investigados. Só que a Lindy não prestou atenção que era uma investigação de homicídio. Ela não estava muito bem, ela tinha acabado de perder a filha dela e quando ela presta atenção, ela já tem que enfrentar tribunais. Eles começam a fazer uma verdadeira caça às bruxas, tá? Então começam a ir de casa em casa das pessoas que eram testemunhas ali, né? Testemunhas oculares do que tinha acontecido, começam a tentar impor uma história. Todas as vezes que eles iam falar alguma coisa que enfim, esse tal conselheiro da coroa não queria ouvir, ele cortava essas pessoas. Eu tô falando mais do conselheiro da coroa, mas tinham outras pessoas também envolvidas, é que são muitas pessoas, tá? Entre jornalistas, o documentário tem muita gente diferente. E esse cara, ele começa então a tentar, né, virar aí essas testemunhas a favor dele. Então ele passa a acusar o casal de todas as formas possíveis e imagináveis. E tinha um outro problema.
além da religião. Que aí as pessoas já começaram a dizer que até o nome dela, Azara, significava sacrificada no deserto, quando na verdade significava lá escolhida por Deus, amada por Deus, algo ali ligado a Deus e não a nada, né, desse tipo, meu Deus. E a Lindy, ela não ajudava muito. A Lindy é o tipo de pessoa que ela, até conhecerem ela melhor ou até ela ter ali algum tipo de conhecimento, ela tem um olhar um pouco mais rude. Ela não é uma pessoa aberta a muitos sentimentos, pelo menos ela não era na época. Então todo mundo começou a falar sobre a frieza, né, que ela estava falando quando ela disse que o Dingo levou a filha dela, que ela não chorou, se ela chorou, se ela não chorou, porque ela sentou e não procurou, porque ela foi pro carro e não foi procurar, sendo que na verdade a polícia tinha mandado e ela só dizia que o pior tinha acontecido e ela só estava tentando fazer o que era necessário, o que estavam pedindo para ser feito, uma coisa de cada vez, porque ela queria que ela ainda tinha um fio de esperança que ela pudesse encontrar a filha dela, até ela ver que encontraram as roupas, né, da filha dela. Sei lá, de repente alguém sequestrou a menina e que se esse sumiço tivesse sido com um Dingo, dificilmente ela iria encontrar, né, a filha dela de novo, nem que fosse para dar um enterro digno aí para a Azara. E também ela dizia o seguinte, que pessoas que acreditam, né, numa vida depois da morte, que é o caso, né, de pessoas que acreditam em Deus, de que tem, né, um plano maior, que um dia as pessoas vão se encontrar, que seja no céu, num plano maior, ou seja, como for, existe um conforto maior, porque você sabe que essa pessoa vai estar ali muito bem cuidada com Deus e que um dia você vai ver ela de novo. O que não faz com que diminua a dor, mas ela era uma pessoa que não deixava os sentimentos dela ficar aparecendo assim para todo mundo. Ela sofria, mas ela sofria quieta, ela sofria em casa, ela não ficava fazendo ali show, escândalo. E tinha um outro problema. Como pode, né? Como pode uma mulher que acabou de perder a filha estar arrumada? Como pode uma mulher que perdeu a filha ser bonita? Como pode uma mulher que perdeu a filha estar do lado do pai dessa criança, que era um homem que estava sempre vestido com roupas como se fosse um pastor da igreja, o que não deixa, isso não faz dele, né? Ele era de fato, né, uma pessoa, ele era um religioso, ele também era um pastor, e ao mesmo tempo ela era uma pessoa mais ali, né, tranquila, sempre foi vaidosa. Tinha fotos dela de quando ela morava com os pais, ela sempre estava muito bem vestida, e isso começou a incomodar as pessoas, isso começou a incomodar principalmente as mulheres da comunidade, porque uma mulher que simplesmente tem tanto tempo para se cuidar não é boa mãe. Uma mulher tão bonita não pode ser boa mãe. Diversas pessoas se apaixonaram por ela, entre policiais, entre jornalistas, as pessoas se apaixonavam. Ela começou a virar a vida deles, começou a virar uma novela para todo mundo. E ela passou a ser ali a personagem principal. As pessoas esperavam para ver qual era a roupa que ela estava vestindo naquele dia, quando ela ia prestar um depoimento, ela precisava ir até o que eles chamam, né, de comitê real, que é o que seria aí um júri, né? E tudo isso foi virando uma novela com muitos jornalistas e eles começaram a chamar o que já estava se encaminhando para um julgamento de o julgamento do século, porque eles provaram, na verdade, eles arrumaram ali uma legista que fazia tudo o que a polícia queria para dizer que tinha encontrado um material que era ali compatível com sangue, mas um sangue diferenciado, um sangue que seria sangue de bebê. E aí ela foi e afirmou isso para a polícia. Então era tudo que eles estavam precisando. Eles disseram que ela simplesmente foi, tirou a vida da menina, colocou na bolsa, depois levou ali para o meio, né, para longe de todo mundo, se livrou da menina porque ela não queria a responsabilidade de tomar conta de uma bebê doente. Eles enfiaram na cabeça que a menina era doente. Em 13 de setembro de 1982 começa então o julgamento do século, né? As pessoas começam a ser ouvidas, mas essa fase em que eu falei para vocês, né, que as pessoas vão começar a falar que tinha esse homem que ficava pedindo para eles não falarem do Dingo, mudar a opinião deles e tudo mais, eles só vão falar depois. Até o julgamento eles vão ter um pouco de medo. Então começou a se tornar ali uma caça às bruxas da Lindy com o Michael, porque as pessoas queriam por força que eles fossem presos, que eles fossem acusados e que na verdade o que aconteceu teria sido sim um homicídio, porque afinal de contas eles eram do norte e eles sabiam que Dingles não comiam pessoas. Essa foi a frase do conselheiro da coroa. Ele disse: vocês são do norte, né? Nós somos do norte, nós sabemos que isso não acontece. Ele quis dizer
que as pessoas de outros lugares ali, né, da Austrália, não sabiam de verdade como esses animais agiam, estavam culpando os animais ou diminuindo eles, dizendo que o lugar era um lugar selvagem. E aí, nessa hora, basicamente convenceu os jurados. Só tem um detalhe: a Lindy estava sendo acusada de assassinato e o marido dela de ser cúmplice. A Lindy é condenada à prisão perpétua e o marido dela é condenado a 18 meses, tá, de detenção. A Lindy é levada para Darwin e ele acaba cumprindo ali os seus 18 meses em uma outra penitenciária, numa outra cidade, só que depois ele volta para os filhos, ela não. Nesse meio tempo em que eles tinham marcado o julgamento, eles tinham marcado o julgamento para bem depois da data, né, dessa data que eu acabei de falar para vocês. Então eles tinham ali meio que entrado num acordo que ela iria engravidar. Eles não acreditavam na acusação, porque eles eram inocentes, então eles não acreditavam que isso ia acontecer. Por algum motivo ela engravida, né? Eles decidem que eles querem mais um filho, né? Querem uma menina, e por algum motivo ela diz que ela sente que ela vai ter uma menina. Ela sentiu muito a perda da Azara e ela acaba engravidando mesmo. Então ela enfrenta o julgamento com 7 meses de gravidez. Nas contas dela teria tempo, né, dela ter o neném antes de começar o julgamento, mas eles adiaram o julgamento. Logo, ela acaba dando à luz, né, no sistema prisional, e o marido dela não consegue participar como ele queria, e logo que acaba o parto, eles tiram a filha dela, né, e levam a filha dela embora. Ela só tem 1 hora com a filha dela, que ela deu o nome ali de Calha. Então a Calha, ela nasce em 82 sob custódia. Ela já vai para lares, né, para outros lares. Ela não vai ficar com o pai, ela não vai ficar com ninguém, nasce sob custódia, não vai ficar com a mãe. Porém, né, depois que o marido então sai da penitenciária, ele vai então juntar a família dele e tudo mais. Só que ela, logo depois que ela dá à luz, ela também vai estar tomando conta da menina, porque ela vai conseguir uma condicional para poder ficar algum tempo com a filha dela. E ela achou que ela não voltaria mais para a cadeia, que ela ia ficar com a filha dela. Então eles deixam ela com os filhos por 5 meses e depois de 5 meses ela tem que retornar. Eles tinham feito uma apelação, juntaram uma documentação, mas de última hora eles disseram: não, a gente não vai aceitar. A moça era sangue de neném, diz que não era sangue de neném. E assim eles acharam que muita coisa mudaria no processo, porém, mais uma vez, o conselheiro da coroa disse: não, as provas que nós temos são muito mais robustas e não é porque esse laudo está errado que vai anular todas as outras provas. Então ela tem que retornar para a penitenciária porque a sentença dela foi mantida. 5 meses depois ela estava lá na penitenciária. Ela fazia trabalhos humilhantes porque afinal de contas ela era uma mulher que tinha tirado a vida do próprio filho, né, da própria filha. Então vocês sabem muito bem que isso tem um código próprio em todos os lugares e eu acho que em todas as épocas. Eles davam serviços humilhantes para ela, como por exemplo limpar fezes com uma escova de dente. Então eram coisas bem bizarras mesmo que ela fazia, mas ela estava ali aguentando firme e forte. Gente, a mulher era muito forte. E muita apelação mesmo. Só que logo que ela encontra o marido dela, né, ela já estava com a neném e tal, ela conversa com o marido dela e diz o seguinte, que eles não teriam, ela sabia que ele não teria condição de cuidar da neném ali sozinho, ele teria que trabalhar, dar o sustento, não era fácil fazer isso. Acho que ela viu que não tinha como eles ficarem com a bebê, então ela decidiu que era melhor então eles entregarem a neném para um conhecido deles que tinha 4 filhos ali, um casal. Só que esse casal disse que se desse alguma coisa errada eles iriam tomar conta sim, né, da Calha. Só que depois que ela volta para a penitenciária, a Calha fica com o casal. Depois esse casal se muda e o pai, né, da Calha não quer que ela vá para longe, porque ele continua visitando normal, ele só não consegue ficar com ela em tempo integral. Então uma outra família, né, de médicos ali começam a tomar conta da Calha e a Calha fica aos cuidados deles enquanto a mãe tá lutando assim mesmo, e também o Michael lutando para poder tirar a esposa da cadeia. Depois de diversos recursos negados, todos os recursos batiam e voltavam. Em 1986, um turista é encontrado ali sem vida, no meio ali do deserto. Desculpa falar deserto, tá, gente? Mas é que parece mesmo um deserto, desculpa a minha ignorância.
Ele é encontrado no meio do deserto sem vida, atacado pelo quê? Dingos. E ele estava numa situação bem ruim, tá? Faltavam muitos pedaços, o que levou, né? Tudo levou a crer que parece que a história dela era verdadeira, porque afinal de contas a bebê pesava 4,5 kg, então não era assim tão grande. E também durante esse processo de tirar esse homem do lugar, o que eles encontram? O casaquinho que ela sempre disse, que a Lindy sempre disse que a Azara estava usando, o casaquinho de lã. Então eles encontram esse casaquinho, e quando eles encontram o casaquinho, aí não tem jeito. Eles começam a colocar mais e mais coisas ali dizendo que não foi procurado direito. O casaco estava próximo ao local onde eles teriam mesmo feito as buscas. Disseram também que procuraram por ossos ou qualquer tipo de restos, não conseguiram encontrar, mas foi provado ali que o casaquinho estava a 10 quilômetros do camping. Então isso também mudava a situação da Lindy de uma forma assim bem forte mesmo. E o que acontece? Metade da comunidade se culpa, porque muitos acreditaram que ela era culpada e outros acreditavam que ela era inocente. Então ela recebia cartas de todo tipo, cartas de amor e de força, cartas de escrutínio, e nessa hora um grupo se junta, tá, em prol da Lindy. Antes mesmo de surgir o casaco, já existia esse grupo. Esse grupo mantinha, por exemplo, o Michael podendo levar os filhos 3 vezes por ano para visitar a mãe, porque era caro levar, né, as crianças até lá, então eles ajudavam com dinheiro para ele poder levar os meninos para ver a mãe, entre outras coisas. Mas eles também faziam muitas campanhas e também fizeram um pedido ali, né, para uma corte, porque eles conseguiram 131 mil assinaturas dizendo que acreditavam que a Lindy mereceria no mínimo um perdão, nem que fosse por misericórdia, para ela poder ficar com os filhos dela. Só que em 1986 não ia precisar disso, porque o casaco tinha sido encontrado, as provas estavam caindo por terra, já tinha o lance, né, daquele laudo que foi feito sobre o sangue, e também tinha outras coisas ali que eles foram vendo que não era verdade. Vieram outras pessoas analisar a situação dos Dingles e perceberam que na verdade os Dingles já eram um problema há muito tempo. Surge a história da garota atacada 2 meses antes, e também um especialista que diz que isso é muito comum e que um Dingle sim faz isso, e que provavelmente eles não encontrariam muita coisa porque eles vão longe, tá? E que é normal, e que eles estavam passando naquele ano um grande período de fome, e isso levaria sim com que os Dingles atacassem, principalmente turistas, por todos aqueles motivos que eu falei no começo do vídeo. Então o que eles fazem é precisar ali dar a mão à palmatória e dizer, olha, tá bom, pode ir para casa, a gente vai arquivar o processo. Eles querem oferecer para ela um perdão judicial, na verdade para ela e para o marido dela. Só que ela não quer um perdão judicial, ela quer que eles admitam que eles erraram e que a filha dela, né, acabou sendo levada pelos Dingles. Ela volta para casa, tenta retomar a vida dela, que na verdade não ficou boa, ela não conseguia empregos, as amigas que falavam com ela, quando a população via, né, a amiga e ela conversando, onde a pessoa trabalhava perdia o emprego, porque eles começavam a dizer, olha, eles estão andando com a Lindy, né, a mulher que matou a sua filha e tudo mais. Então isso passou a ser um grande problema para todas as pessoas que estavam ao redor da Lindy. A família era tão fotografada quanto ali a princesa Diana. Inclusive tem um pedaço muito interessante, que foi um dos filhos dela que escreveu uma carta, né? Ele escreve uma carta para o conselheiro da rainha, ele escreve uma carta mencionando o príncipe Charles e a princesa Diana, dizendo que, por favor, que olhassem o caso da mãe dele, que ele sabia que a mãe dele não tinha feito nada, ele estava com a mãe dele o tempo todo, ele sabia que ela não tinha, né, tirado a vida da nossa bebezinha. Foi assim que ele mencionou, ele era bem pequenininho, e ele disse, por favor, princesa Diana, faça com que a minha mãe volte para casa para poder ficar com a gente. A carta provavelmente nunca chegou, ninguém nunca leu, ou não deram ali nenhuma importância, mas a mãe dele voltou para casa, então ele estava feliz, né, e essa felicidade não ia ser assim tão fácil. Eles eram importunados na escola, passaram a ser
a mãe, né, ficavam falando e contando piadas sobre jingles, eles faziam isso na TV, eles faziam isso em todos os lugares que eles podiam, dizendo um jingle foi encontrado na casa deles e que eles tinham cometido um crime e o jingle era o cúmplice. Começaram a fazer várias piadas, sabe? Então, assim, vamos culpar o jingle. Então, durante até mesmo o julgamento, pessoas usavam camisetas dizendo o jingle é inocente. Então, tudo aquilo começou a virar uma grande piada, só que não era piada, gente, era verdade. E aí, quando o especialista diz tudo isso, eles colocam ela em liberdade. Só que a vida dela, mais uma vez, né, ela entra num momento que eu acho que não souberam diagnosticar, mas ela devia estar ali bem, né, depressiva, ela não conseguia comer, ela emagreceu muito, aquela mulher forte, bonita, ela começou a ficar muito magra e também começou a não conseguir comer nada, ela não conseguia comer, ela deitava no chão, ela não conseguia dormir na cama, então ela ficou ali um tempo ali em adaptação e também conhecendo a filha dela, né, a Kalia, que ela basicamente não conhecia e estava começando aí a conviver com a filha dela de novo. Então os anos vão se passando. Em 1991, com todas essas dificuldades e também basicamente totalmente excluída da sociedade, ela então, né, começa a ter problemas no casamento. Problemas esses que ela sabia que eles já existiam, mas ela foi ali, ela achava que as coisas poderiam se acertar, mas não teve jeito. Em 1991, ela e o Michael, eles se separam e 5 anos depois, a Lindy se casa de novo. Os filhos crescem, ela vai vivendo a vida dela, porém, né, as pessoas não deixavam ela em paz, porque afinal de contas, eles agora queriam saber quanto ela ganhou de indenização. O governo teria dado para ela 1.200.000 de indenização, o que não cobriria tudo que ela gastou com advogados. Depois eles foram dizendo que teve um cara que participou ali da acusação que disse que eles entraram numa situação muito melhor do que quando eles foram presos, porque agora eles tinham uma história que valia muito dinheiro. E aí falaram, então você acha que de repente o tempo que ela passou na prisão e tudo que aconteceu, ela tá melhor, né, do que antes? Ele disse, pode ter causado aí algum dano por um tempo, mas agora por um bom tempo eles vão ter uma história bem cara para contar. Então assim, era nesse nível mesmo, assim. E sem conseguir emprego, sem conseguir sustento, as coisas começam a ficar difíceis, né? Então o que a Lindy faz é fazer um livro, escrever um livro sobre uma coletiva que ela teve que dar, onde eles proibiram ela de chorar e fizeram 7 tomadas até ela simplesmente conseguir ali fazer uma entrevista, uma coletiva sem nenhuma emoção, que era o que eles queriam. Eles não queriam que ela demonstrasse emoção e eles disseram que isso era inoportuno. Então, quando eles conseguiram, ela não conseguiu por 6 vezes, na 7ª vez ela conseguiu ali mais ou menos, e foi essa a coletiva que eles colocaram lá para toda a mídia ver, e aí ela saiu como a fria, a bruxa, a dura, a ruim, era assim que eles chamavam ela, tá? Entre outras coisas que eu nem posso falar aqui, vocês imaginem os xingamentos. Então, né, ela começa a ver tudo isso e ela decide fazer esse livro em 2002. E quando ela vai fazer o lançamento do livro, eles perguntam para ela como né, escrever um livro sobre algo tão delicado. Ela diz que aquilo destruiu tanto ela e ela gostaria de perguntar para as pessoas como que ela poderia sustentar os filhos dela. Então, ela tinha a história aconteceu, a única coisa que ela podia fazer para poder sustentar os filhos dela era escrever sobre isso. Então, ela não foi fazendo drama em cima do que estava acontecendo. Porém, a gente percebia que ela estava se tornando uma pessoa um pouco amarga ali com a vida e demorou um tempo ali, acho que para ela retomar ali alguma alegria, né, com tudo, porque ela vai se casar de novo. 5 anos depois do divórcio dela, em 1991, ela se casa com um pastor que foi fazer uma palestra na Austrália e acabou conhecendo ela. E os dois se conhecem melhor e eles acabam se casando. E ele era americano. Então ele disse que estava na hora de deixar tudo aquilo para trás, porque ela tinha o direito de tentar ali, né, viver a vida dela. Então por um tempo eles ficam, né, na Austrália, mas quando, né, as crianças já estão um pouco maiores, um pouco mais independentes do pai, eles acabam indo para os Estados Unidos, o que foi uma confusão legal, né, teoricamente, porque era um outro país, então o pai teve que concordar, depois eles tinham que ter idade suficiente para escolher, então ficavam se dividindo. No final, todos foram morar juntos, né, o novo marido da Lindy e também os filhos da Lindy em Washington, D.C.
E aí é que ela decide começar a fazer todas as coisas. Então filmes foram feitos, né, sobre isso, que é o Anjo Maligno, alguma coisa assim. Até mesmo a Meryl Streep fazendo o papel, né, de Lindy. Tem ali bastante material. Livros foram escritos, coisas ali, histórias foram inspiradas. A cultura pop também colocou muito essa questão do Dingo, como eu mencionei para vocês nos Simpsons. Então essa história, ela ficou muito conhecida. Só que ainda existia uma luta, tá? Existia a luta porque ela não tinha um atestado de óbito da Azara. Ela não tinha um atestado de óbito com causa da morte da Azara. Ela queria um atestado de óbito com a causa da morte de que a menina foi levada e atacada por dingos. E demorou muito tempo para ela conseguir isso. Ela não queria perdão, ela queria que eles fossem totalmente inocentados, foram, e indenizados, e eles foram, uma indenização para eles pífia, mas foram. As acusações, né, eles não aceitaram perdão, porque perdão é para quem cometeu alguma coisa e eles não cometeram, então eles não queriam receber um perdão, eles queriam ser inocentados. E ela foi conseguindo tudo até ela conseguir limpar o nome deles, tá? Tanto dela quanto também do Michael. Até que em 2012, finalmente, depois de muita luta, ela já é avó quando isso acontece, tá? Os filhos super adultos, casados, com filhos. Ela então vai com o Michael até o tribunal, porque é lido então, né, quase um pedido de perdão ali feito no tribunal sobre tudo que aconteceu com eles, e também é lido também o atestado de óbito da Azara. Então eles leem tudo, a data que ela nasceu, o nome completo dela, a data de falecimento e também o motivo, né, a causa. Foi um ataque de dingos, e fala, né, um ataque de dingos com falecimento em Ululu. Coloca direitinho a data lá e eles saem do cartório, né, com o atestado de óbito da filha nas mãos. Isso era muito importante para ela, porque ela disse que ela não quer falecer, ela não quer chegar uma hora em que os netos ou alguém venha com essa história e eles não têm um documento para mostrar que a causa, né, do falecimento da parente deles teria sido ali porque a avó deles teria feito isso, teria tirado a vida da própria filha. É muito comovente essa história, é muito comovente mesmo, porque a gente vai vendo ela hoje aos 72 anos de idade, uma mulher assim, ainda muito vaidosa, você percebe, uma pessoa muito forte, uma pessoa muito resiliente. A resiliência, assim, foi uma coisa que eu fiquei de bobeira, porque acho que é uma das coisas mais incríveis, assim, é você ver pessoas resilientes, e ela foi fazendo de toda aquela dor, ela foi tomando um jeito, ela foi dando um jeito nas coisas, ela foi tentando resolver, cabeça fria, mas ao mesmo tempo guardando tudo para ela. Então acho que quando eles libertaram ela, ela ficou mesmo muito abalada, porque ela não teve muito tempo para pensar. Todo mundo foi muito cruel com ela. Eles disseram que quando tinha ali algumas audiências e também no dia do julgamento, chegavam a fazer tráfico de substâncias ilícitas no lugar, porque os jornalistas e todo mundo que estava ao redor estava usando muita substância ilícita. Então, depois, quando chegava a hora de fazer as coberturas, era todo mundo tentando se manter um pouco mais são. Ficavam colocando ela só com fotos onde ela estava com uma cara ali de soberba, o que não era o tempo todo, era só quando as pessoas começavam a xingar ela. E ninguém tirava uma foto dela sorrindo. Isso também dividiu opiniões, não só da população, mas também dos jornalistas. Alguns acreditavam que ela não tinha sentimento. Outros diziam, essa mulher é inocente. E assim foi se dividindo tudo, até que ela conseguiu provar que sim, ela era inocente. Acontece que tinha associação, né? A associação que cuidava ali da defesa dela, pessoas que perderam o medo, quem tinha dado depoimento deu de novo, pessoas que foram conhecendo a história foram se juntando, pessoas que acreditavam na inocência dela foram se juntando, e eles formaram o que eles chamam hoje de segunda família. Essas pessoas têm contato até os dias de hoje, contato ali próximo mesmo, de se visitarem, de ficarem juntos, e é muito incrível assim você vê como são fortes essas pessoas. E hoje todo mundo, né, já tá com a idade, já alguns com a idade bem avançada, mas ainda lembram com muita tristeza, assim, e todo mundo ficou conhecendo, quem não conhecia a história também conheceu através do filme na época que saiu, que era o grito, né, do bebê, que foi a Meryl Streep que fez, e ficou fantástico quando levam, então, né, quando o Dingo leva o neném e ela grita, né, que o Dingo levou a bebê dela. Então esse grito aí, parece que na época
foi o que fez ali o filme ser indicado para o Oscar. Então foi um grande filme que fizeram relatando a história como de fato aconteceu e não como, né, o conselheiro da coroa queria que as coisas tivessem acontecido. Não é falado se o Michael ele se casou de novo ou se ele teve uma nova família, tá? Eles não falam sobre isso porque o documentário ele é focado na história da Lindy, tá? E não na do Michael. O Michael faz parte da história, ela tem muito carinho por ele aparentemente, mas não é sobre ele, tá? Isso é sobre a vida dela, da Zara, da família dela, né? E também da filha dela, né? Também a Kalia, que teve que ficar, né, de família e trocando de família enquanto a mãe dela estava lutando para sair. Gente, era prisão perpétua, tá? E aí muito me lembrou a história daquele médico, né, que colocou aquelas mulheres na cadeia, lembra? Do homem que fez ali, que criou ali, né, o termo síndrome de Munchausen por procuração, que eu fiz uma série de vídeos aí falando sobre isso. Eu vou deixar aqui na tela final esses vídeos, tá? Que falam também de mães, de mulheres ali que por alguma fatalidade acabaram perdendo seus filhos e acabaram tendo prisões terríveis, principalmente na Europa, tá? Com esse médico depondo contra elas e que também tiveram que lutar muito para conseguir sua liberdade. Algumas deu certo, outras não. Então eu vou deixar também esses vídeos aqui na tela final para vocês conferirem. Se vocês gostaram desse vídeo, provavelmente vocês vão gostar desses outros também. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. E já pula aí pro vídeo que tá aparecendo aí na tela final falando dessas mães. É nessa que eu vou. Beijo, fui!